com alegria e com a graça de Deus, em mais uma tarde aqui nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, o que vem acontecendo já há tantos e tantos anos. E agradecemos, sem dúvida nenhuma, a Trindade Santa por essa grande graça. E também a todos os telespectadores, almejamos que sempre tenham uma vida saudável, uma mente aberta para todas as coisas boas. E aqui então, queremos nesse momento, não deu tempo na reflexão de terça-feira, mas há muitas pessoas, ex-alunos meus, ou mesmo na época alunos, me interrogavam por que a imagem que os 3 pescadores encontraram no Rio Paraíba veio com a cor preta, a cor negra. É uma pergunta interessante, porque nós estávamos ali, o pessoal estava numa época de escravidão, e os escravos e também as pessoas pobres, pessoas necessitadas, eram muito judiadas. Eram impostas para elas trabalhos forçados, moças e mulheres, e pouca alimentação. Era um sacrifício terrível para as pessoas. Aí Nossa Senhora, como qualquer mãe, sempre quer a felicidade dos seus filhos, das suas filhas. Nossa Senhora, que é a mãe de todos e cada um de nós, foi Cristo Jesus que do alto da cruz, vendo a sua mãe ao seu pé da cruz, e ao seu lado o discípulo, o apóstolo mais jovem de Cristo Jesus, o que é que disse? Lemos em São João, capítulo 19, versículo 26. Confira, repito, São João, capítulo 19, versículo 26, está também na sua Bíblia. Cristo dizendo, mulher, eis aí o teu filho. E no versículo 27, do capítulo 19 de São João, filho, eis aí a tua mãe. E nos diz a palavra de Deus, e desde ali São João assumiu o cuidado da mãe do Cristo e nossa mãe. E ela também não ficou na passividade e tal, apesar do filho ter passado todo o sofrimento e a morte, mas ele ressuscitou, comprovando que é o Filho de Deus. E 40 dias depois da ressurreição, ele falou, eu cumpri a minha missão aqui na terra, fui obediente a Deus Pai, e agora eu voltarei novamente para a casa do meu Pai. Mas o que é que ele disse ainda? Veja São João, capítulo 15, veja o que é que ele nos disse. Ao se despedir, oba, já encontrei. Então, no capítulo 16, eu falei capítulo 15, versículo 17. Vamos ver o que está escrito aqui, na sua Bíblia também está. Veja só, capítulo 15, versículo 17, repito eu. Cristo Jesus dizendo, o que eu vos mando, também para o Padre Pedro, também para você, criança de 8, 10 anos, também para você adolescente que está em contato comigo, também para você jovem, também você
senhorazinha com seus problemas, quem sabe, com seus filhos, talvez até já tenha chorado hoje. Também para você, casal, também para você que está com seus 70 anos e já se sente idoso. Olha, eu estou com 90 anos, vou em janeiro, dia 16, com a graça de Deus, se Deus me permitir. Por que eu digo, se Deus me permitir? Porque há mais de uma passagem da Bíblia, vou colocar aqui, que eu já coloquei no passado. A nossa vida é um sopro, assim como você toma uma vela, aqui eu tenho um copo com água, você toma uma vela lá no altar, em qualquer lugar, dá um sopro, e o que é que acontece? A vela se apagou. Quantas pessoas num desastre ou infarto, ou depois de muito tempo de enfermidade, se apagam dessa vida para a eternidade. E eu falei, vou falar agora uma coisa que eu ainda falei anteontem, para uma pessoa, ai, Pedro, eu vou apagar a vela. Eu estava ali perto da vela do altar, que na paróquia Nossa Senhora do Carmo, Coqueiro, eu disse, bem, você já sabe como se apaga uma vela, depois de um tempo acesa. E tal. É assim, coloque a mão atrás e não assopre com toda a força. O que aconteceu uns anos atrás, um coroinha, e tinha mais criança de catequese ali perto, uma coroinha disse, eu vou apagar a vela. E as crianças de catequese, vamos juntos ver como é que se apaga a vela. E o garoto já devia ter aprendido, era coroinha, mas parece que era um coroinha novo. Ele chegou, não colocou a mão atrás, as crianças perto, olhando. E o que é que ele fez? Deu um soprão e a cera se respingou no rostinho das crianças. Ora, estavam quentes. Deus, o anjo da guarda, cuidou. Nenhum pingo entrou no olho de uma criança, senão poder ter queimado a visão das crianças. Mas no rosto pingou e as crianças iam chorando. Claro, estava doendo. Então eu gosto de avisar para as coroinhas, para as pessoas, nunca se apague uma vela no altar ou qualquer lugar, chegar e zuft, respinga todo. E dá trabalho para quem? Coitado da lavadeira. E não é fácil tirar aquela cera da toalha. Vou também ensinar. Pode-se pegar um jornal, ou talvez um papel higiênico, e o ferro elétrico de passar roupa, passar ali por cima da toalha, e pronto, então, o jornal, o papel higiênico ali, vai absorvendo aquela cera. Bem, isso eu nunca tinha pensado de falar isso, mas esse meu programa eu tenho falado de tudo. Para as pessoas aprenderem não somente. Aliás, diz muito bem a palavra de Deus, é só abrir, por exemplo, a passagem da Escritura, São Tiago, capítulo 2, versículo 17. Não basta somente rezar. Aliás, o próprio Cristo diz, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração muitas vezes está longe. Por exemplo, uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que calunia os outros, uma pessoa que, e às vezes existe também na Igreja Católica, e às vezes pessoas que fazem parte de movimentos, de pastorais, de associações, de pastorais, as mais diversas. Oh, meu Deus do céu, fofoqueiras. Então, esse povo honra-me com os lábios, fala, reza terço, reza isso, mas não vive a caridade.
fala mal dos outros. Está aqui na Bíblia. Nós devemos não olhar os defeitos, mas sim olhar as boas qualidades. Aquela passagem da Bíblia onde Cristo diz: há pessoas que estão do tamanho de uma trave de campo de futebol e a outra pessoa tem um ciscozinho. O que é que diz Cristo? Tira primeiro o ciscão, a trave que está no teu olho, para depois olhar o defeitozinho do outro. É uma lição. Bem, isso não era meu assunto, mas vale, talvez muitos telespectadoras e telespectadores nem precisariam ouvir isso, mas sabe igualmente que algumas pessoas, tal, e, como eu disse antes também, São Tiago capítulo 2, versículo 17, não basta somente ter a oração, a fé, mas é necessário as boas ações, as boas obras. Nós seremos julgados na eternidade pelo bem, pelas boas ações, pelas obras, pela caridade, pelo auxílio que nós prestamos aos nossos semelhantes. Aí nós ouviremos de Mateus capítulo 25, versículo 34, Cristo Jesus dizendo para nós, lá quando chegamos na eternidade, ninguém sabe quando partirmos dessa vida. O que é que diz Cristo? Vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Olha, eu já abri aqui. É interessante, parece meu anjo da guarda me ajuda a achar as passagens da Bíblia. Obrigado, anjo da guarda. Eu rezo, aliás, 2 ou 3 vezes todo dia ao meu querido anjo da guarda e também ao Santo Antônio. E parece incrível. Santo Antônio, quando eu tenho um objeto perdido, quando faço oração ao Santo Antônio, parece que o Santo Antônio vai na minha frente e mostra onde é que está o objeto. Bem, desculpe, são todas digressões que eu faço. Mas então, eu estava dizendo por que a imagem de cor negra, Nossa Senhora? Porque era a época de escravidão e as pessoas de cor escura, também os pobres, os necessitados, passavam por tormentos, por judiações, por açoites, e ganhavam pouca comida e tinham que trabalhar, chorando muitas vezes. E também, na terça-feira, eu não tive tempo de colocar os santos também, de terça-feira, mas então nós vamos colocar aqui, celebramos então na terça-feira, São Calixto I, Papa. Foi Papa, depois foi ordenado diácono, presbítero, e foi um grande Papa, e porque divulgava muito a mensagem de Cristo, o imperador da época mandou prendê-lo e o martirizou. Matou o Papa São Calixto. Isso foi no ano 222. Então, os santos, São Calixto I, Papa, Santa Fortunata, Santo Evaristo, e quando eu li aqui Santo Evaristo, há 2, 3 dias, quando estava preparando, eu me lembrei do grande Padre Evaristo de Biase, que passou por um sofrimento grande. É um problema na cirurgia, parece que os médicos não foram muito felizes, fez cirurgia em São Paulo e ficou anos no fundo de uma cama, mas com muita paciência. E Evaristo, quantas vezes eu o convidava para que eu pudesse atender as confissões durante a missa, especialmente domingo. Nós tínhamos a missa às 5h30 e outras 7 horas. Eu, para atender confissão,
precisava de um padre. Quantas vezes ele veio me socorrer quando estava em Florianópolis? Ele que viajava pelo Brasil e pelo mundo, era um grande psicólogo e parapsicólogo. Por certo, ele está feliz na eternidade. Evaristo, Santo Evaristo, sacerdote, era lá do município de Orleans. Eu estive lá quando ele celebrou o jubileu de prata, 25 anos de padre, num lugar chamado Barracão, onde uma grande enchente, na época, enchente de Tubarão também, levou toda a casa dele embora. Eu estive lá no local. Bem, mas são sofrimentos que todos, infelizmente, às vezes passamos, uns esse sofrimento, outros, e ele se santificou também no seu sofrimento, sem dúvida. Então, Santo Evaristo, Santo Angadreme, são nomes de países lá do Oriente, muitas vezes, que para nós é estranho. Mas santos na Igreja Católica são beatificados e canonizados de todos os tipos, todas as idades, todas as cores, todas as raças, mesmo crianças, como agora nós vimos ainda esse garoto que foi canonizado há pouco tempo atrás, aliás, beatificado, né? Primeiro é a beatificação, depois, de um tempo, segundo o milagre, a canonização. Ainda São Bernardo, mártir, e São Bucardo. E hoje, então, nós estamos dia 16 de outubro, mês de Nossa Senhora do Rosário. Vamos agora fazer essa bonita oração em louvor a Nossa Senhora do Rosário, para que nós sempre perseveremos rezando o nosso terço. Aliás, o Papa São João Paulo II, ele que acrescentou mais os mistérios luminosos. E o que é que aconteceu? Ele, muitos dias, rezava 4 terços, ou seja, rezava o rosário. Eu não sei, mas eu descobri depois, por meio dos jornalistas, que ele, das 24 horas do dia, descansava apenas 4 horas. Não sei como é que alguém estava. Mas a graça de Deus, assim como tem mães, por exemplo, eu tive 19 anos como capelão em hospitais aqui da Grande Florianópolis. Olha, eu vi aquela mãe, aquela irmã, noites após noites, cuidando da criança, acompanhando a criança na enfermidade. Como é que a senhora está aguentando isso? A gente vê que a senhora está cansada, que o senhor está cansado. Nem eu compreendo. A força vem lá do alto. Para Deus nada é impossível. Quantas vezes você que agora está em sintonia com o Padre Pedro, quantas vezes você está exausto, está cansado, já se dedicou tanto à sua família, mas continua. Lembre-se, a recompensa você receberá. Todas as suas boas ações, suas boas obras, está marcado no livro da vida. Um dia eu vou mostrar aqui para vocês as passagens da Bíblia onde fala do livro da vida, do livro da lei de Deus. Bem, essa oração. Celebramos no dia 7 de outubro, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos. Veja, não só os católicos, aos cristãos. Cristãos são todas aquelas pessoas que foram batizadas em nome da Trindade Santa e que seguem a mensagem de Cristo, seja a religião que for. Aliás, eu tenho dito sempre, não é a religião que salva a pessoa, é a vivência da pessoa. Porque uma pessoa pode todo final de semana ir à missa,
mas é um mau exemplo. Briga com a mulher, chega a bater. Aliás, há 4 dias atrás, uma senhora me disse, eu fiquei, mas eu tinha sabido há mais tempo, padre, o senhor não, ainda bem que o senhor não conhecia o meu marido. Deus o levou, graças a Deus. Chegava a me dar soco no rosto, Senhor do céu. Onde é que está o amor quando ele era namorado dela? Pois é, dá soco no rosto. Nem no bumbum o marido deve dar um tabefe na mulher. Pelo contrário. E pior que ele, o marido, muitas vezes, brigando com os filhos, chamando o nome. Domingo, vai lá à missa. Parece ser o santinho. Aquilo que o pessoal diz. Padre Pedro, santinho? Um santinho de pau oco. Desculpe eu dizer isso. Mas também existem algumas mulheres. Eu escuto muita conversa. Nesses 60, quase 65 anos de padre, o que eu escutei em outras cidades, e aqui, Florianópolis, 57 anos, meu Deus do céu, o que a gente escutou já de mulher, pinga, cachaça, meu Deus do céu. Os filhos envergonhados, Padre Pedro, a gente passa vergonha, porque a nossa mãe... Então, olha, nós devemos procurar. Por isso eu digo, não é a religião que salva, é a vivência da pessoa, é a caridade, é a oração também, é o sacrifício, é ir no encontro da pessoa necessitada. Aliás, me lembrei agora, o Papa Bento XVI dizia aquilo que alguém perguntou para Cristo. Quem é o nosso próximo? Sabe o que é o Papa? Eu gostei muito e cito às vezes. O Papa Bento XVI está no céu, ele disse, o nosso próximo é toda aquela pessoa que precisa da nossa colaboração, da nossa ajuda. Por exemplo, aconteceu um desastre no trânsito. Você deve parar o seu carro. Eu sei de pessoas, não me interessa, não é conhecido meu. Pare o carro. Se você tivesse aí, você não gostaria. Eu não estou bravo, não, mas estou dizendo a verdade. Aliás, o Papa Leão XIV, falando para 6.000 jornalistas do mundo inteiro, ele disse a verdade que vocês dizem quando um imperador, um monarca, uma rainha, um presidente persegue um jornalista inocente porque disse a verdade no jornal, é preso. Vocês devem continuar a dizer a verdade. E olha a verdade, às vezes, que o pai, a mãe diz para um filho, para uma filha, um amigo diz para outro amigo, querendo bem, fere a pessoa, fere. Agora, é claro, cada um deve sempre, nunca em público, em particular, nesse ponto, eu procuro sempre. Se a pessoa erra alguma coisa lá no altar, quantas vezes eu já falei, o microfone não se pega assim, porque então a sua voz perde 30%. É direcional, a não ser que seja um microfone multidirecional. Ainda domingo eu vi numa missa que eu rezei por aí, a pessoa lá não se entendia quase nada. Por quê? Falei já algumas vezes nessa mesma igreja. É assim e não assim. Eu, com a comunicação em rádio, fiz muitos cursos. Bem, mas deixa para lá. Vamos continuar a nossa oração. Eu faço muita digressão, mas quanta pessoa que também me ouviu agora, é mesmo, Padre Pedro, de fato a gente não viu nada naquela pessoa. Comece a observar o leitor.
Eu disse ainda nesse final de semana numa igreja, no celebrei a missa, se for para eu falar na minha homilia, o proclamar o evangelho quando não tem diácono, para o povo não me ouvir, prefiro dizer uma palavrinha, 1 minuto ou 2, mas em geral as instalações de microfone são boas por aí. Às vezes a pessoa é que não sabe, mas devia saber. Bem, vamos. Nossa Senhora do Rosário, dai a todos os cristãos a graça de compreender a grandiosidade da devoção do Santo Rosário, do Santo Terço, na qual a recitação da Ave Maria se ajunta à profunda meditação dos santos mistérios da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo ao céu. São Domingos, apóstolo do Rosário, divulgador do Rosário, acompanhai-nos com a vossa bênção na recitação do terço, para que por meio desta bela devoção a Nossa Senhora, cheguemos mais depressa a Jesus. E como na batalha de Lepanto, que os soldados, os moços de Roma, venceram a batalha com menos gente do que ali os turcos, que estavam invadindo a Europa, queimando a cidade, matando as pessoas e mesmo crianças. E o Papa, com um grupo de crianças e de pessoas adultas, ali perto da batalha, rezando o terço. E de repente o que aconteceu? Os turcos, os inimigos, se mandaram, fugindo. E por isso, então, o Papa instituiu a devoção do terço, do rosário, e São Domingos divulgou imensamente. A proteção, a intercessão, a ajuda de Nossa Senhora para que os poucos homens e moços colaborassem ali, e Nossa Senhora colaborou junto a eles. Então, na Batalha de Lepanto, em 1571, Nossa Senhora do Rosário nos leve à vitória e em todas as lutas da vida, por seu Filho Jesus Cristo, na unidade do Pai e do Espírito Santo. Olha, essa oração, eu rezo diariamente, a oração do Divino Espírito Santo, você desejando, pode pegar 10, 5, na igreja da Catedral ou na igreja do Rosário, reze. E o seu filho vai fazer um exame, uma entrevista, peça ao Divino Espírito Santo que dê calma, tranquilidade, num vestibular, no Enem, em qualquer prova. Igualmente, aqui Nossa Senhora da Cabeça, ela tem no Santinho uma cabeça, ela é a protetora das dores de cabeça, da depressão, que são 93 milhões e pouco no Brasil, da enxaqueca, da síndrome do pânico, da ansiedade, que são 19 milhões e pouco, então, e também essa oração pelos sacerdotes. Bem, saúde, alegria, felicidade, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora. Seja Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Cabeça, Nossa Senhora Carmo, e agora a oração pelas pessoas enfermas, bem como a bênção de Deus sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.